o Marco me falou disso, eu não tinha ideia que isso estava acontecendo. Ele começou me contando o que ele estava fazendo e agora você me contando o que vocês estão fazendo. Quer dizer, a academia, em vez de ser um lugar, um repositório de informação, ela virou um difusor de informação, né? Que ela já tem a informação, ela agora vai democratizá-la, né? Agora, Claro, por a que que você academia Por que que vocês, quer dizer, vocês como homens de letras e tudo, eu vejo assim, qual é a sua análise com relação à falta que nós temos como nação, quer dizer, como organização social, de carregar as histórias dentro de nós. Quer dizer, eu estava contando para minha filha agora que vai estudar fora e vai fazer faculdade. Estava contando, olha, você lembra lá quando a gente estava na Inglaterra, em Londres, em Westminster Abbey? Você lembra que cada túmulo tinha lá o nome do cara e o que o cara fez, sabe? E isso é em tudo que é feito na cultura anglo-saxã. Eles criam os símbolos, e esses símbolos são balizas que você carrega, são histórias que você carrega como ser humano, e que permitem, uma vez você formado, você funcionar como uma sociedade, porque você sabe quais são os objetivos, os valores, as formas claro, de fazer as coisas. Mas por que que na nossa sociedade se vê tão pouco disso? Eu não, assim, eu fui até educado fora do Brasil, porque meu pai era diplomata, então claro. eu não conheço muita história brasileira, mas o pouco que eu conheço, eu não vejo assim grandes. Ou tem o anti-herói, ou então tem aquele cara que se deu mal, sabe, porque ele tentou fazer uma coisa, mas ninguém sabe realmente o que ele tentou fazer, sabe? Por que que a gente não forma os nossos símbolos sociais para serem seguidos e a sociedade só funcionar como um ser autônomo, entendeu? Com os valores internos. Porque, como eu estava falando para minha filha, olha, a gente é igual um computador, a gente tem um sistema, mas você tem que botar um software dentro. E o software são as histórias e a cultura. A história, storytelling. Eu estava até falando em inglês porque ela estava vendo um assunto sobre isso. Storytelling é a base de qualquer sociedade. Tudo é feito em base de narração de histórias. Ou a história de uma pessoa, a Isso. história de uma guerra, a história de um acidente, mas isso tudo é contado com o objetivo de alinhar as pessoas para elas funcionarem autonomamente depois. Mas por que não fazemos isso aqui? Isso é a minha pergunta a você, Claro, presidente da claro, Academia claro. Mineira de Letras. Imagina, você começou a tocar num ponto lá atrás na sua fala, num ponto fundamental. As academias de letras, claro, elas são os lugares da tradição, do cânone, da preservação da memória, não há dúvida. Mas elas compreenderam já e cada vez mais compreendem que elas também são lugares de difusão e de partilha do conhecimento, de promoção da circulação ampla e livre do conhecimento. E é isso que é necessário cada vez mais, né? Que a gente comunique para as gerações atuais o legado das gerações anteriores, né? É assim que se faz a transmissão do que é a cultura brasileira, por exemplo, e do que é a cultura anglo-saxã, a cultura francesa, né? É preciso primeiro conhecer o legado, o que foi construído pelas gerações anteriores, né? É preciso então que essa informação esteja facilmente disponível, né? Que edifício cultural foi erguido antes de nós, né? É preciso conhecer esse legado, apreciá-lo, honrá-lo e divulgá-lo, né? Porque somente com o conhecimento do percurso que nós fizemos ao longo do tempo será possível refletir sobre o próprio presente, né? Se eu entendo bem a história do século XX no Brasil, a história da fundação da República Brasileira, a história dos golpes de Estado no Brasil, se eu entendo bem a história do Brasil no século XX, eu serei capaz de entender melhor o século XXI, por exemplo, né? Isso também se dá no campo da literatura, né? Se eu entendo lá aquelas gerações que vieram antes, que escreveram antes dos escritores contemporâneos, eu posso entender de que fontes esses escritores beberam, né? Quais influências eles sofreram,
de quem eles descendem, né? Então, não há possibilidade de fazer uma crítica da cultura, uma crítica dos costumes, sem o recurso à história, sem o conhecimento dos legados que essa história gerou ao longo do tempo. Eu concordo plenamente com a sua reflexão, com a sua observação, que foi tão rica, né? E aproveito aí o momento também para registrar, né, a minha alegria de estar falando com o filho de um acadêmico nosso, né, e neto de um acadêmico nosso, né? Pois é. Afonso Arinos Filho, seu pai, e Afonso Arinos, seu avô, né, que legaram à cultura brasileira contribuições valiosíssimas, né? Não só no campo da literatura, mas também no campo da política, da diplomacia, né? Então, essas histórias do memorialismo, essas histórias precisam ser conhecidas, porque elas contêm uma riqueza que geram benefícios reais, concretos, né? Então, por exemplo, eu lendo as memórias do seu avô, me detive até com muita emoção no trecho que ele narra como foi a gripe espanhola de 1918, por exemplo, né? Então, hoje, nós estamos metidos numa pandemia e nós precisamos saber que nós já vivemos isso antes, de algum modo, guardadas as devidas proporções. E aí nós vamos fazer o quê? O recurso de beber nas fontes, né, daqueles escritores, daqueles pensadores, daqueles historiadores que viveram aquele momento, né? O que aprendemos com aquela experiência lá? Provavelmente, muito certamente, o que a gente aprendeu lá atrás pode nos ajudar hoje. Com certeza. Olha, eu te agradeço muitíssimo. Foi um privilégio falar com você. Eu acho que tudo isso que vocês estão fazendo deve ser comunicado e nós, na nossa modesta escala, nós vamos tentar fazer. E você teria alguma forma de orientar os nossos leitores e ouvintes, enfim, espectadores, sobre como, se você é um jovem escritor e você quer ter o seu trabalho divulgado, existem canais mais ou menos conhecidos para isso? Claro, claro. É claro que a tecnologia, o avanço tecnológico permitiu que a multiplicação das portas de entrada para o mercado editorial, ou melhor dizendo, para o mundo editorial, né? O mercado editorial brasileiro fundado de fato, né, no século XX, porque antes o que a gente tinha era ainda um conjunto de iniciativas muito desarticuladas, né? O mercado editorial brasileiro hoje é forte, permite, enfim, a expressão de autores de todas as tendências, de todas as origens, né, que abordem todo tipo de temática, porque hoje nós temos as grandes editoras, mas nós temos médias editoras, pequenas editoras, editoras independentes, editoras de nicho, né, que publicam só determinado tipo de literatura, e nós temos a autopublicação, que é um recurso valioso hoje, né? O autor pode se publicar, né? Na internet, se ele digitar autopublicação, ele vai encontrar ali sites especializados em dar essa condição para aquele que não dispõe do acesso às grandes editoras, né? Então, a autopublicação é um recurso. Muitos escritores hoje assimilados por editoras de grande porte começaram pela autopublicação, ou por editoras muito pequenas, ou por editoras independentes, né? É questão de procurar na internet. Eu vejo também como uma porta de entrada valiosa para os novos escritores as redes sociais. O escritor iniciante pode ter o seu site, pode ter o seu blog, pode publicar os seus poemas, né? Pode, enfim, fazer o que as gerações anteriores não puderam fazer, né? Eu tenho alguns queridos amigos, né, que na década de 70 distribuíam as suas poesias nos bares, sobretudo das grandes capitais brasileiras, mimeografadas. Eles foram conhecidos como integrantes da famosíssima geração mimeógrafo dos anos 70. Eles não tinham os recursos para fazer a impressão dos seus livros, então eles mimeografavam a sua produção e vendiam nas esquinas das grandes cidades, né? Era uma forma também de fazer circular a literatura.
Hoje nem existe mais mimeógrafo, não é possível mais, né? Mas é possível, enfim, difundir essa produção nas redes, né? E, Cesário, você me permite abordar um tema ainda que muito rapidamente, que é um tema maravilhoso, né? Que é o tema da chamada literatura marginal, entre aspas, que é a literatura que viceja, que cresce nas chamadas margens do sistema principal, né? E que é a literatura das ruas, né? Hoje nós temos, por exemplo, nas grandes capitais brasileiras, os duelos de poesia, os chamados slams, né? Eles são ali os enfrentamentos poéticos que acontecem debaixo dos viadutos, né? Nas periferias das grandes cidades. Então, tem uma literatura viva acontecendo que nem sempre é captada pelo Estado oficial, né? Pelo mainstream, digamos assim, né? E é uma literatura muito importante, cada vez mais estudada. O que eu sugiro a todos é que procurem as redes sociais, procurem as feiras literárias, procurem as festas literárias, não só as presenciais, hoje em dia mais raras, mas também as feiras literárias, as festas literárias virtuais, para ir divulgarem a sua mensagem. Maravilha. Olha, eu te agradeço muitíssimo. Eu vou ter que cortar, porque infelizmente esse serviço só dura 40 minutos, Tá a ótimo. gravação aqui. Mas foi um grandíssimo prazer falar com você. Te agradeço muito. Eu vou montar um pouquinho a história e aí depois eu te mando, eu te aviso quando estiver pronto para botar no ar. Obrigado, Cesário. É um prazer grande. Viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigado Faço a as você. ordens aqui. Abraço Tchau. grande. Obrigadão.